Bom dia! Bom dia! Espero que estejam bem, sei que tem sido um privilégio, tive a oportunidade de poder ver uma ou outra reunião que vocês tiveram, não aqui in loco, mas estive longe a aproveitar as tecnologias, a ouvir algum dos seminários e algumas das palestras e sem dúvida tem sido uma bênção. É sempre bom poder estar convosco, mais um ano. Não sei quem é que aqui está que já acompanha o GAM desde o primeiro GAM. Primeiro GAM eu tive. Ei, muito bem. Depois, o segundo, já são mais. O terceiro, muito bem. E este é o quarto, não é? O sexto. Ah, já é o sexto. Ih, já perdi a conta. Já perdi a conta. Quem é que está aqui pela primeira vez? Ah, é um bom grupo. Muito bem, espero que seja a primeira de muitas, ok? A primeira de muitas. Muito bom. Vamos inclinar o nosso rosto, está bem? Mesmo assim como vocês estão. E vamos orar ao Senhor, está bem? Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, Jesus, pela vida que em ti encontramos, que não usufruímos só aqui, mas sobretudo aguardamos aquela que nos espera, que é essa vida eterna contigo, Senhor. Obrigada porque nos dás esta possibilidade de ainda em liberdade nos reunirmos, de ainda em liberdade podermos abrir a Tua Palavra, podermos refletir juntos uns com os outros sobre a Tua vontade e podermos, Senhor, descobrir e almejar, podermos ser, Senhor, submissos a Ti para cumprires esse plano maravilhoso que tens para a nossa vida. Obrigada pela presença de todos estes jovens, irmãos, que Tu possas, Senhor, continuar a falar aos nossos corações e possa ser a Tua Palavra, possa ser o Teu Espírito a revelar-nos coisas profundas e importantes nesta hora. Amém. Te pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Maria da Luz Cordeiro, mais conhecida por Milu. Eu iniciei o Ministério Pastoral já lá vão 20 anos, já tenho 20 anos de Ministério e desde 2012 fui convidada pela União para fazer parte, portanto para estar na direção da área departamental da família. Na última Assembleia, portanto o ano passado, convidaram-me novamente para continuar no departamento e portanto aí estou, orientando os trabalhos família e agora com a diretora adjunta que é a pastora Paula Amorim, a esposa do nosso presidente, António Amorim, que tem mais especificamente os Ministérios da Criança e da Mulher. Para mim é sempre um privilégio poder estar convosco. Eu e o Paulo, portanto o meu marido, que alguns de vós possivelmente também já conhecem, o Paulo Cordeiro, e que talvez vão a um dos seminários dele, nós pensamos assim, olha, tu falas sobre as mulheres e eu falo sobre os homens. Porque eu, como mulher, posso me identificar com todas aquelas que aqui estão, mulheres e meninas, sobre as nossas ambições, os nossos sonhos em relação àquilo que é encontrar num namorado, encontrar num marido e então poder partilhar isso convosco. Não só, sobretudo eu, mas aquilo que a Palavra de Deus diz, que é o mais importante. E depois, na outra hora, vós podereis ir ouvir o meu marido sobre aquilo que a Bíblia também diz, que é aquilo que um jovem, um homem, procura encontrar numa jovem, numa mulher. E então pensamos isto porque estamos a viver dias muito difíceis, queridos. E quando eu digo difíceis, são dias que cada vez mais trazem sobre nós a ideia, conceitos, filosofias, formas de estar e de ser, que não são, na maior parte delas, de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nós ficamos ali meios confusos, se calhar às vezes até um bocadinho envergonhados por termos coisas de pensar diferentes, quando uma sociedade defende com convicção alguns valores que nós sabemos que não são os valores bíblicos. E então estamos aqui, e louvado seja Deus pela vossa disponibilidade e iniciativa em querer estar em momentos como estes, que é o GAM, em que cada vez mais sublinhamos a importância, a necessidade, a urgência que é de não perdermos a nossa identidade. E a nossa identidade é aquela que se identifica com Jesus, com a Bíblia Sagrada. E, meus queridos, podem ter a certeza, quando nós temos esta coragem de muitas vezes remarmos contra aquilo que parece ser a maioria, contra aquilo que parece que todo mundo pensa e faz e age, acreditem, o Senhor vos abençoará
e sereis abençoados por isso pela vossa fidelidade. Então vale a pena ficar firme na vontade de Jesus, mesmo que tenhamos que fazer alguns sacrifícios, mesmo que às vezes não seja fácil. Então, eu e o Paulo, já agora completar a família, nós temos 2 filhos. Portanto, eu lá em casa sou abençoada, portanto, 3 homens logo lá em casa. Comecei com 1, acordo com 2 e depois acordei com 3. Portanto, temos o nosso mais pequenininho, o Levi, com 5 anos. Foi uma surpresa para nós. E o Timóteo, o nosso primogénito, que vai fazer, se Deus quiser, 12 anos agora no mês de maio. Muito bem, então eu gostava de poder começar com aquilo que é o vosso verso que, portanto, fundamenta este encontro. Quando o apóstolo Paulo diz, e já agora peguem nas vossas Bíblias físicas ou digitais, que nós vamos usá-las muito, está bem? Quando o apóstolo Paulo diz neste mesmo verso, portanto, capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos, não vos conformeis. O apóstolo Paulo está a fazer-vos um desafio e, ao mesmo tempo, está a dizer-vos que algumas coisas vão estar tão diferentes e tão contrárias àquilo que é a vontade de Deus, que logo o apóstolo Paulo está trazendo este desafio. Queridos rapazes, homens, e perdoem-me as meninas e as mulheres que aqui estão, mas é para eles que agora eu vou falar. E é verdade, já agora vou avisar, que um ou outro ensinamento que vamos encontrar na palavra de Deus, vós como rapazes ides pensar assim, mas isto também é bom para elas. Mas não é para elas que estamos falando agora. Agora vamos falar para vós. E o para elas é o marido que está a falar agora e na hora a seguir, está bem? Aí vocês terão tempo, tá? Portanto, vamos nos concentrar naquilo que às vezes é esta nossa tentação, quando ouvimos uma mensagem e estamos a pensar, isto era bom, era para aquela ou para aquele. Não, isto é bom, é para nós, que aqui estamos e que o Senhor nos quer interpelar e nos quer falar. Então reparem, quando o Senhor Jesus diz, através do apóstolo Paulo, não vos conformeis, é porque o Senhor nos está a dar a entender que cada vez mais nós vamos estar numa sociedade em que algumas linhas de pensamento, algumas posturas, algumas atitudes, alguns ensinamentos que são passados inclusivamente na escola ou em qualquer outro lugar que tenhamos, não estão de acordo com a palavra de Deus. E por isso o Senhor diz, não se conformem. Ou seja, o Senhor diz, não vos conformeis com este século. Há coisas que estão sucedendo, há coisas que estão acontecendo que não é normal. Que a palavra de Deus diz que não é e nunca será normal. Então convém nós sabermos o que é normal. E sabem, queridos, quando eu estava a preparar esta mensagem e estava a ver exatamente isto, que é o slogan, portanto, para esta convenção, que é o GAM, virar o mundo do avesso. Eu pensava assim, mas do avesso já está o mundo virado. E eu acho que o Senhor nos chama a pôr o mundo do direito, porque do avesso está Ele. Porque, queridos, mesmo a nível da família, a nível da igreja, a nível da sociedade, há coisas que já estão sendo pregadas, vividas, encorajadas, que não têm razão nem apoio escriturístico. E, portanto, do avesso está o mundo. Do avesso e ao contrário estão todas as coisas que são contrárias exatamente àquilo que é a vontade de Deus. Então, queridos, hoje eu pensei poder meditar, refletir um bocadinho convosco sobre este tema que é Homens Precisam-se. E sabem, quando eu pus assim o título e vocês veem aí pelos pequenos... o parágrafo que aí está elucidando o que seria este seminário, é verdade que, por vezes, podíamos pensar que seria um título para aquelas revistas de encontros, não é? Precisam-se de homens. Hein? Homens precisam-se. E, se calhar, algumas amadas que aqui estão, algumas jovens, têm percebido que é difícil encontrar homens. Encontrar homens no verdadeiro sentido da palavra. E os homens, se calhar, não sei... têm sentido a dificuldade de encontrar mulheres, mas isso depois vocês lamentam-se lá no outro seminário, não é aqui. Para aqui somos nós que vamos falar no sentido do que é que nós esperamos, nós, e porquê é que nós esperamos, queridos? E já agora dizer-vos isto, porque Deus nos fez como nós somos, mulheres. E Deus vos fez homens. E quando um homem ou uma mulher, e sobretudo para alguns casais que aqui possam estar,
Às vezes nós temos aqueles desafios de dizer assim: pois, tu não és como eu, se tu pensasses como eu, se tu agisses como eu. Sabem porque é que ele e ela não é como um e outro? Porque não é suposto ser. E nós muitas vezes temos grandes desafios porque exigimos que o outro seja aquilo que eu sou. Para isso, nós teríamos que ter aqueles casamentos que hoje se promovem, casamentos. E que dizem que são naturais, completamente antinaturais, depois já lá vamos, para ter alguém exatamente igual do nosso lado. Então, quando o Senhor vos fez a vós rapazes, a vós homens, vos fez com um ideal, com um desejo que o Senhor tem de vós serdes exatamente aqueles que, na mente de Deus, irias desempenhar aquilo que o Senhor vos chama a ser, homens. E quando a gente diz ser homens, nós poderemos cair também no outro extremo, que é que acharmos ali a cheirar a cavalo, muito sujos, muito brutos, perdoe-me a expressão, muito violentos, ser homem, ser macho, ser másculo, levas 2 tabefes. Estão a ver? Tem nada a ver. Quando o Senhor vos chama a ser homens, segundo a palavra de Deus e os princípios do Senhor, é isto que nós vamos ver esta manhã, ok? E de todo estará em causa a vossa masculinidade, de todo. Pelo contrário, vos afirmareis como homens, vos afirmareis como filhos de Deus, vos afirmareis como servos de Deus. E é isso que o Senhor vos chama a ser, homens em todas as vertentes da vossa vida. Então, queridos, vamos começar por um ideal. E o ideal que vocês conhecem muito bem vem em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, logo ali na primeira parte. Quando o Senhor cria o ser humano, o Senhor, falando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles os três, diz exatamente, façamos, e façamos o homem como? O que é que o Senhor aí diz? À nossa imagem e à nossa semelhança. Queridos rapazes e queridos homens, o Senhor vos criou para serdes à semelhança, e a imagem não é do pai, do avô, do tio, do conhecido, daquele professor excelente, daquela pessoa que eu muito admiro. O Senhor vos chamou para seres à imagem e semelhança de quem? De Deus. O Senhor vos chamou para seres à imagem e semelhança de Deus. E reparem que só pensar nisto, eu se estivesse no vosso lugar sentiria um aperto no coração, no estômago. Uau! Grande ideal, grande objetivo que o Senhor coloca diante de vós. Serdes a imagem, a semelhança do vosso Criador. Deus, vosso Criador. E queridos, nós podemos pensar assim, mas isso, digamos que é ligeiramente impossível. Isso é uma coisa muito bem alta, é um objetivo muito alto. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus e trago-vos um desafio esta manhã. Em 1 Timóteo, nós encontramos aí na palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, e aí no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: que ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, o facto de ser jovem, e eu sei que muitas vezes, infelizmente, os mais velhos temos esta noção de achar, porque sois jovens não percebeis nada. Porque sois jovens, diz-se a brincar, sois inconscientes. Não tendes noção do que é a vida. Mas isto não é verdade. O Senhor vos chamou hoje, neste século que hoje vós viveis, a seres aquilo que vós sois hoje, para na vossa sensibilidade, nos dons que Deus vos concedeu, na postura que vós tendes, o Senhor diz aqui, a que ninguém vos despreze, ou seja, aquilo que vós sois, ser considerado, ser tomado em conta, ser valorizado. E reparem o que é que o Senhor continua dizendo. Pelo contrário, torna-te o quê? O que é que diz as vossas traduções? Um exemplo. Um jovem rapaz, homem, sendo um exemplo para os fiéis, em quê? Na palavra, no procedimento ou no trato, no amor, na fé
e na pureza. Reparem, queridos jovens, homens e rapazes, o Senhor vos chama a não serdes como o comum dos mortais, sem aquele vislumbre vindo da parte do Senhor. O Senhor está-vos a chamar esta manhã para serdes um exemplo. Ser do exemplo daquela imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos da vossa vida. Palavra, o que dizeis? Pensamento, o que pensais? Ação, o que fazeis? Em todos os momentos da vossa vida, o Senhor está-vos a dizer: eu vos chamo a serdes um exemplo. Um exemplo até para os mais velhos, que quando passam, olham, observam-vos, se calhar até de longe, mas fica na sua mente marcado dizer: imagina a postura daquele jovem, imagina a postura daquele rapaz, como ele foi atencioso, como ele foi discreto, como ele honrou, como ele compreendeu, como ele respeitou. Interessante. E sabem, se tivéssemos nós dúvidas, nós dizemos assim: mesmo assim este ideal é muito grande. Vamos ao livro de Jó. E no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, todos nós conhecemos a história de Jó. Reparem o que é que Deus diz sobre Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, capítulo 1, versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, o que é um homem íntegro? O que é íntegro, ser íntegro? Diz? Diga. Aquilo que ele diz é o que ele faz, é o que ele pensa. Sabem que a versão no original diz flawless, ou seja, aquele isento de falha. Uau! Aquele que é reto, aquele que diante do Senhor e com a ajuda de Deus, reparem o que é que diz o resto do versículo, o que é que Jó fazia? Digam, queridos jovens, desviava-se do mal. Ele não deixou de ser tentado. No seu tempo haviam coisas que poderiam desviar a atenção de um homem, de um jovem, nas coisas retas. Mas o Senhor está a dizer que Jó foi um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Então, meus queridos, qual é o ideal que o Senhor tem para vós, como homens, como rapazes do Senhor? Eu gostava muito que nós fôssemos agora ao livro de Provérbios e vamos falar sobre um bocadinho daquilo que é a sensibilidade do temperamento do homem e do rapaz. Sabem que normalmente, por serem rapazes, nós achamos que os rapazes têm que ser aqueles mais violentos lá de casa. Ou aquele homem tem que ser aquele que é mais rude, que é mais forte, aquele que realmente diz logo o que pensa e não importa como diz. Vamos ver o que é que o Senhor diz. Em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 32, Provérbios 16, 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e melhor é o que domina o quê? O seu espírito do que toma uma cidade. Sabem, meus queridos, hoje em dia, nós nunca vimos ou nunca ouvimos tanta criação de ginásios para desenvolver, obrigada minha querida, para desenvolver os músculos, fisicamente falando, não é? Temos aqui o seu professor de ginástica, mas ele é um professor segundo o coração de Deus. E não é estas inclinações do adorar e do prestar culto ao físico. E hoje em dia uma sociedade está mais empenhada em trabalhar o exterior do homem, os bíceps, ali os músculos, aquelas ondinhas todas ali nos músculos, e vamos para a praia, e os calções, estou a falar de homens, não estou a falar de mulheres, estou a falar de homens. Os calções ali bem justos, para se ver exatamente toda a ondulação possível e imaginária, que é para mostrar exatamente todo o poder masculino, toda a força masculina. E, meus queridos, quantas vezes o Senhor vos está dizendo que muitas vezes vós sois reprovados porque um pensamento e, sobretudo, uma palavra, uma atitude demonstrou que vós perdestes o domínio do vosso pensamento e do vosso temperamento. E o Senhor está a dizer, vós até poderias ser como uns vikings,
que ides lá conquistar as cidades todas, matar os gigantes todos, fisicamente falando. Mas o Senhor está a dizer mais força e mais elogio ao valor devia ter um homem que domina o quê? Não é uma cidade. Não é aquele que dá 2 murros, estás-me a desafiar, levas lá um murro. Não é isso. Sabem o que é o melhor domínio? Se calhar até no pensamento é dizer, apetece-me dar. Mas tu estás ali numa luta com Deus. Tu estás ali lutando com o Senhor. Ai, Senhor, ajuda-me, acalma o meu coração, acalma a minha natureza carnal, que tenta responder exatamente à letra. E quantas vezes na mão do punho. Aquele que domina o seu espírito é mais importante. Reparem o que é que diz o outro versículo, Provérbios, capítulo 25, obrigada, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o quê? Não pode conter isso. Domínio próprio. E queridos, esta questão do domínio próprio pode ser em muitas coisas, vocês ides vê-las. Pode ser no que devem comer e que não comem, ou do que não deveriam e comem. Pode ser numa abordagem daquelas que façam à vossa namorada, àquela que vós achais que amais no respeito, mas se não tendes domínio próprio, sabendo o que vós deverias de fazer, sabendo aquilo que vós deverias não fazer, saber aquilo que vós deverias de ver e de não ver, assistir, não assistir, o Senhor está a dizer mais do que muros numa cidade, mais importante que isso, ou seja, pior do que isso, é um homem que não tem domínio próprio. E queridos, vocês sentem na pele o que é não ter domínio próprio, em qualquer aspecto da vossa vida. Nós sabemos que tende a não trazer coisas boas, pelo contrário, depois vêm as consequências. E o Senhor está a dizer, o homem que Deus precisa, o jovem que Deus precisa para hoje, neste século, na sua igreja, é aquele jovem, aquele rapaz que tem domínio próprio. Mas, queridos, isto nós não o temos naturalmente. É o Senhor que vos pode dar. É o Senhor que vos deseja dar esse domínio próprio. E agora reparem o que diz logo a seguir em Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 16, ainda vamos um bocadinho mais longe. Um bocadinho mais longe numa realidade que se torna cada vez mais evidente na nossa sociedade. Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos, se nós fôssemos ver estatísticas, e infelizmente isto é uma realidade, a questão da violência doméstica, é evidente que há casos que são os homens que sofrem de violência doméstica. Mas, como eu vos disse, nós estamos aqui para falar dos homens para os homens. E a maior parte, infelizmente, das sondagens é indicar que a violência doméstica existe muito mais de um homem em relação à mulher. Portanto, a mulher é vítima de violência doméstica. E, meus queridos, é impensável, mas é real sabermos que já no namoro, alguns jovens, alguns rapazes acham que a sua masculinidade se mede pela velocidade da sua carícia que ele dá à namorada. Sabem o que é uma bofetada? É uma carícia a alta velocidade. E há rapazes que acham que é normal. Há meninas que acham que é normal em que o seu namorado lhe ponha na ordem e a mande calar, e às vezes a mande calar não só verbalmente, mas com essas tais violências físicas. Meus queridos, os homens que Deus precisam, os jovens que Deus precisa, não são estes jovens e homens que não têm domínio próprio, que não têm exatamente o Espírito de Deus, que acham que é na força da mão que resolvem os assuntos. Queridos, que o Senhor vos guarde e vos salve e vos proteja. E aos homens que aqui estão casados, pelo facto de serem casados, a esposa que tendes, a companheira que tendes, não é propriedade vossa. Não é uma coisa que agora é usada e que se ela não se está comportando como eu acho, então é à força da mão que a gente resolve. Não é.
E quem sabe há aqui algum querido filho, filha, que se calhar em casa tem assistido às vezes a momentos mais violentos, verbalmente falando, fisicamente falando. E o Senhor está a dizer que Ele odeia e repudia aquele que cobre de violência as suas vestes. Meus queridos, vós podeis esconder. Os filhos que aqui estão e que assistiram a isso, deles não podeis esconder. E sei que é uma marca que os jovens levam, que às vezes vos pode inclusivamente deformar para o vosso relacionamento futuro. Que Deus vos guarde. E até podemos escolher lá, esconder dos membros de igreja. Entramos todos bonitos, todos formosos, num sábado de manhã. E a querida que vai entrando na igreja, se calhar vem com um hematoma do lado direito, porque levou um pontapé ou uma bofetada. Podemos esconder de todos, mas a gente não esconde, sabem de quem? De Deus. E mais de alguém, de vós mesmos. E o inimigo vai usar exatamente isso para vos perturbar. Vai usar isso para vos angustiar. E o Senhor está a dizer esta manhã, queridos filhos, queridos jovens, um homem, um rapaz não se mede, nem há masculinidade de todo naquele que acha que é a força da violência que faz ouvir uma rapariga ou uma mulher. O Senhor vos diz, eu odeio essas atitudes. Aliás, o Senhor diz no versículo, também aquele que cobre de violência as suas vestes, o Senhor diz que odeia, repudia estas pessoas que estão agindo. E meus queridos, por favor, e queridas jovens, queridos rapazes, se já no namoro tendes atitudes violentas, verbalmente falando, fisicamente falando, cuidado, as coisas não estão bem. E já agora, que eu disse que não ia falar para elas, mas já que elas aqui estão, se vós achardes que vem aquele pensamento que muitas vezes nos engana, diz assim, no casamento tudo muda. Pois muda para pior. Ai, muda. Sabem que se era uma velocidade, passa a ser a outra. É mais de força. E mais rápida também. Meus queridos, cuidado. É verdade que isto nunca deveria passar pela mente de um crente, de um jovem crente. Mas infelizmente nós não sabemos as circunstâncias. Infelizmente nós sabemos que há muitas coisas que vemos e que vimos e que assistimos que nos estão minando e que achamos que possa ser normal. Que o Senhor vos guarde, não é normal, nem é destes homens que o Senhor precisa. Aliás, rapazes e homens que ajam com violência sobre a sua namorada ou a sua esposa, não são homens, segundo a palavra de Deus. Não estamos aqui comparando-nos numa sociedade, é a palavra de Deus que tem que vigorar. Não são homens. Um bocadinho mais para a frente, o que é que vamos ver? Já vimos o temperamento. Oh, querido, isto não está a passar. Ok, deixem-me falar um bocadinho sobre isto. Sabem que há uns anos a esta parte, é verdade que antigamente também era um bocadinho prematuro. Muito cedo o jovem saiu de casa, muito cedo o jovem formava família, muito cedo o jovem, porque não tinha aqueles anos todos de faculdade, de universidade, de grandes cursos, de grandes diplomas, rapidamente começava a trabalhar e rapidamente formava a sua família, rapidamente era independente dos seus pais, rapidamente tinha o seu lar. Uns anos a esta parte, e ganhamos por isso, creio eu, o nível de educação que os jovens vão tendo é cada vez maior, ou seja, mais anos de estudo, mais anos, é verdade, de queimar ali os neurónios, mais anos de curso para se fazer uma formação, demora-se não sei quantos anos. E claro que durante essa formação é normal, numa ou noutra idade, nós sentirmos desejo ou sentirmos atração pelo sexo oposto e querermos namorar e querermos, portanto, ter uma relação, uma amizade, uma ternura juntos. Só que, muitas vezes eu digo para os queridos jovens, imaginem que vocês começam a namorar, vamos imaginar ali aos 15 anos, 16, 17, até se formarem na faculdade, até terem o vosso curso, até terem a vossa formação, quantos anos vocês têm que esperar até à vossa independência? Fizeram as contas? Muitos, até mais, alguns até mais. E é verdade que se no início do namoro a gente ficava contente com dar a mão, escrever um bilhetinho, olhar nos olhos e ficávamos assim. O tempo passa e a mão é só uma mão.
E, portanto, começa-se a subir ao cotovelo, já é um cotovelo, não é? Já é metade da mão, do braço, e depois sobe só ao ombro, e depois vai, e coisa... Porque os anos vão passando e aquilo que parecia extraordinário parece que vai sendo normal e comum. Meus queridos, vamos falar deste aspecto. Quando alguns queridos jovens dizem, não, mas esta questão do namorar, do ser independente, tudo bem, o ser independente. E eu pergunto-vos, quem é que aqui com 15, 16, 17 anos está pronto para sair de casa, deixar os seus pais, tem o seu emprego, tem a sua independência em todos os aspectos e formar família? É difícil, não é? Então, se não estáis prontos para uma coisa, também não deverias estar prontos para a outra coisa. E o que acontece também, e muitas vezes, é que... Vamos a Provérbios. Quando o Senhor aqui nos dá esta... Sim, Provérbios no capítulo 6 e versículo 6, ele diz assim, é um convite que o Senhor nos faz. Amigo, vai ter com quem? Formiga. Com formiga. Oh, preguiçoso! Considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, o Senhor está a dizer que nós deveríamos olhar com atenção para um dos bichinhos que o Senhor criou, que é quem? A formiga. Vocês já viram uma formiga parada? De perna alçada? A beber um sumo? A comer umas pipocas? Ali a relaxar ao sol? Já viram? Não. Este bichinho, mesmo pequenino que ele é, nós vemos-lo constantemente em ação, em serviço, em trabalho, numa postura de necessidade que há várias coisas para fazer. Meus queridos, ser homem, queridos jovens, queridos rapazes, ser homem é vós lá em casa ajudares a vossa mãe e o vosso pai. Ser homem, hoje, para vos criar um dia para as vossas casas, para os vossos lares, para a casa que o Senhor vos está preparando, com aquela que o Senhor vos está dirigindo, já hoje, na vossa casa, é não abusardes do amor do vosso pai e da vossa mãe. É muitas vezes vós verdes a mãe que muitas vezes trabalha, que tem N coisas, trabalha dentro, trabalha fora, trabalha em todo lugar, e chega ao vosso quarto e é o caos. E vós, mãe, onde estão as meias? Mãe, onde é que estão as calças? Meus queridos, eu ainda percebo isso ali na vida do meu Levi com 5 anos. Já não percebo com o meu filho de quase 12 anos. Consoante vocês vão crescendo, ser homem, e acreditem agora uma dica que eu vos vou dar. As meninas apreciam muito isso. Homens organizados, homens que sabem tomar conta de si, homens que se sabem cuidar, homens rapazes que sabem viver organizados na sua casa, no seu lar. Queridos, esta questão da ociosidade, de achardes que o pai e a mãe é que têm que fazer tudo, de achardes que realmente eles são vossos pais, eles é que têm que limpar, que fazer, que cozinhar, fazer tudo. Queridos, não é isso que o Senhor vos está dizendo. Esta manhã o Senhor diz assim, preguiçoso. Preguiçoso. São todos aqueles jovens que já têm idade suficiente para ter o seu quarto arrumado, ter a sua roupa que tira e que coloca no cesto da roupa suja. É algo tão simples. E vós sois capazes, e agora na brincadeira, em casa é um caos, não sabeis de nada, porque puseste as coisas todas tortas e a mãe é que tem que vir lá organizar. Mas quando saís para namorar, é olhar para ele. Até está ali a cheirar a Calvin Klein. Mas vós saíste de casa e deixaste o vosso quarto, só Deus sabe. Mas ela olha para vós, uau, que postura! Preguiçosos! É o que o Senhor vos diz. Um jovem segundo o coração de Deus, um jovem que quer ser esse homem de Deus, começa já nos pequenos detalhes da sua casa, desde pequenino, orientado, formado pelo pai, pela mãe, de nas pequeninas coisas poder ser esse jovem impecável, não só no exterior, mas quando vós estás lá em casa e ninguém vos está vendo, a namorada não está vendo, é aí que vós sois esses jovens, que Deus vos chama a ser homens, fugir da preguiça, da ociosidade. Querido, vem ajuda a mãe a pôr a mesa. Já vou.
Ok. Ok. E não saís dali. E a mãe está à espera que a mesa se ponha, e o prato, e o garfo, e tudo. Queridos, é uma bênção. É uma bênção. Vós serdes diferentes segundo o coração de Deus. Homens com um H maiúsculo. Começa na vossa casa. Com as coisas pequeninas. As surpresas que fazeis à mãe, ao pai, aos manos. É um homem com um H grande da parte de Deus. Um pouquinho mais. Vamos andar para a frente. Queridos, quem é que aqui queria um bom carro para a sua vida? Vós estáis-vos a formar um bom carro. Obrigada pela vossa sinceridade, até eu. Muito bem? Uma boa casa. Vá lá. Ok? Tudo bem? Ter capacidade monetária para fazer boas férias. Tudo bem. Digo-vos, há alguma coisa de errado em termos ambições? Não. É bom termos objetivos. E vós, como homens, como rapazes, e um dia sendo vós o chefe de família da vossa casa, é bom vós terdes ambições, sonhos, projetos. É bom, sem dúvida. Mas sabem, meus queridos, quando nós fazemos dessas ambições a única razão da nossa vida, vós perdestes o melhor da vida. E sabem que hoje em dia há muitos homens, chefes de família, que são aquilo que são definidos por trabaólicos. Sabem o que é um trabaólico? É a dependência. Uns é do álcool, outros é do trabalho. A mulher não o vê, os filhos pouco convivem com ele, mas ele chega à casa quando é visto e diz assim: mas está aqui o cheque. Pumba. Tu não vês a casa que a gente tem? Não vês o carro que a gente tem? Não viste as férias que nós fizemos no último mês? E o filho e a criança está lá a dizer assim: ó pai, anda a brincar um bocadinho comigo. Não posso, tenho muito que ganhar. A grande ambição. Porque um homem que não tem os princípios divinos acha que cuidar da sua casa é trazer coisas. Muitas coisas. E eu posso vos assegurar, queridos homens e rapazes que aqui estáis, vós até podeis encher a vossa namorada, a vossa esposa, de muitas coisas. Mas se ela não tiver a vossa presença, a vossa companhia, a vossa palavra amiga, o vosso carinho, a vossa presença, sabem quanto é que valem essas coisas? E vocês custam um bocadinho a acreditar nisto, porque sois rapazes, homens. Quantas mulheres hoje têm muitas coisas em casa e sentem-se sós? Sentem-se abandonadas, não consideradas, não valorizadas, porque o homem que está lá em casa acha que são as coisas, muitas coisas. Claro que nós gostamos, se o marido nos puder, ou o namorado, dar um passeio, giro, fazer um miminho, claro que sim, todo mundo gosta. Mas as coisas em si, apenas e só terminar aí, meus queridos, é uma loucura. Não é isso que o Senhor vos chama a ser. E sabem, muitas vezes, por ambição das coisas, vocês acabam por descurar as pessoas. E depois sabem o que é que vem como consequência? O próprio Deus. Porque depois já não olham a meios para atingir os fins. E hoje em dia, queridos homens e rapazes, o Senhor vos chama a ser leais, honestos, fiéis no vosso trabalho, no desempenho que vós tendes. E às vezes é muito fácil, com a força do grupo lá na empresa, lá no trabalho que ides encontrar, lá no lugar onde vós ides trabalhar, alguns dizerem: anda antes por aqui, é mais rápido, é mais fácil, mesmo que seja desonesto. Meus queridos homens, precisam-se que sejam retos. Que o Senhor vos dê esta sensibilidade. Por isso é que nós vamos a Lucas, reparem, no capítulo 12 e no versículo 15, o que é que o Senhor diz assim? Tendo cuidado e guardai-vos toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de quê? Dos bens que ele possui. Sabem que hoje em dia nas revistas e nas novelas e nos noticiários e tudo, o senhor doutor, engenheiro, e tem lá os PhD todos os doutorados. Ele tem, ele pode, ele conquistou, ele adquiriu, ele possui. Isto é que é ser homem, segundo as revistas. O que se tem. E muitas vezes é um desgraçado daquilo que ele é. Nem considera a esposa, nem considera os filhos, nem tem amizade por nada, nem por ninguém. É ambição, apenas e só ambição. E o Senhor está a dizer, a vida de um homem não consiste em quê? Nos bens que ele tem, queridos.
Eu sei que é bom, claro que sim, e se vós um dia puderdes ter mais conforto, um melhor carro, uma melhor casa, melhores férias, não há nada de errado. Logo que a questão das pessoas, da família, dos princípios que vós viveis, não estejais a pisar algumas coisas que são sem dúvida muito importantes. Vamos avançar. O que é que o Senhor também... Ok, obrigada. Ok, isto de ser homem e comer pouco, por favor. Um verdadeiro homem, sabem aqueles pratos que fazem uma pirâmide? Hein? Enche para aí, que eu sou homem, não é? E portanto isto aqui há muitos centímetros, portanto físicos para serem preenchidos. Um homem come que se afarta. Isto é que é ser homem. Meus queridos, quando vamos a esta história, todos nós conhecemos a história de Daniel. E esta postura que Daniel tem diante daquela que era a mesa do banquete do rei, não é? Que nada faltava. Reparem que a postura de Daniel era esta, o que é que ele dizia? Reparem, Daniel no capítulo 1 e no versículo 8. Daniel respondeu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe de eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós todos conhecemos esta história. Meus queridos, vós como rapazes e como jovens, já hoje, tendes que viver esta resistência àquilo que é errado, não só noutras coisas, mas também no tipo de alimentação que tendes. Um dia o Senhor vos vai chamar a ser chefes de família. Vós sereis, na casa, aquele que o Senhor quer usar em primeiro lugar para seres uma bênção à vossa casa, à vossa esposa, aos vossos filhos. E os vossos filhos para serem criados, e os vossos amigos e aqueles que estão à vossa volta, criados no poder e na orientação de Deus. Ser homem é perceber o plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida, inclusive a questão alimentar. Mas hoje em dia, quantos jovens de nós, meus queridos, e agora vos faço colocar a mão na consciência, quantas vezes grupos de jovens se encontram hoje, jovens adventistas do sétimo dia, à volta de uma mesa no McDonald's? Quantas vezes? Quantos sábados à noite são passados? Os rapazes reunidos vão, termina a hora do sábado e é ali para descontrair um bocado e há grandes copos de bebidas gaseificadas, extraordinariamente cheias de açúcar, em todos os sentidos. E vós, como jovens adventistas, vós olhais à volta na sociedade e achais que é normal, queridos. Mas não é. Não é normal. O Senhor, quando diz que precisam-se de homens hoje, é já homens que têm princípios em todos os aspectos da sua vida, inclusive a parte alimentar. Agora vocês dizem assim, é difícil. Acredito. Agora eu pergunto-vos, é mais difícil hoje ou era mais difícil para Daniel na corte do rei? Estão a ver a dificuldade? E ele era um escravo, e ele mais do que nunca que já não viam hambúrgueres, sei lá há quantos anos. Ali na mesa do rei, aqueles hambúrgueres todos feitios, qualidades, andares, tudo. E Daniel, diz a passagem de Deus, colocou no seu coração não se contaminar. Meus queridos, é uma caminhada. Eu não estou a dizer que o temos que fazer de um dia para o outro. O que eu estou a dizer é que para vós seres homens que se precisam, segundo o coração de Deus, também aqui temos que ter princípios. Também aqui, já desde jovens, temos que começar a ajudar-vos a vós mesmos, a que um dia, sentando-vos na mesa que é da vossa casa, na vossa esposa, dos vossos filhos, vós saberes que o que está em cima da mesa, Deus abençoa. Deus abençoa. Porque muitas vezes nós somos levados na corrente e nas brincadeiras e nos encontros sociais e tantas coisas que se fazem, queridos, que nós nem valorizamos a importância que possam ter. Mas é importante pensardes nisso. Como Daniel, o Senhor vos chama a ser homens que desde o início fogem das coisas que fazem mal e as coisas que se colocam em cima da mesa. Mais, vamos avançar. A vida no lar. Isto é um aspecto que eu gostava muito de ver convosco. Meus queridos, quando nós um dia vos formardes lar, já agora, quem é que aqui namora?
Namorados, ok? Muito bem. Os casados já namoram há muitos anos. Mas os namorados que ainda não casaram, ok. Sabem que esta questão, antigamente, um homem pendurar uma roupa, a minha mãe diz no tempo da minha avó e tudo, que vergonha! Ela é uma suja, não faz nada lá em casa, coitadinho do rapaz, é que tem que ir estender a roupa. Porque ela não faz nada, é uma ociosa, senão tinha lá necessidade do rapaz ir pendurar a roupa. Isto era antigamente, sabem, antigamente. Agora, chegamos ao outro extremo, em que ela está sentada no sofá, com as perninhas esticadinhas, as pipocas e o suminho, e o rapaz anda lá bzzz, a aspirar a casa. Oh, cuidado, querida, levanta os pés. Ora, cuidado. Não estou a dizer que se vós quiseres fazer uma surpresa a ela e dizer, olha, tu hoje não fazes nada, senta-te aí que eu faço tudo. Também cai bem, mas não é preciso ser todos os dias. Dizem vocês, e é verdade. Mas, queridos, sabem o que é que eu achei muito interessante? E aquilo que agora a gente diz que é mais moderno, os rapazes ajudarem, os homens ajudarem, isso é uma coisa mais moderna de uns anos a esta parte. Vamos ler a palavra de Deus. Quando vocês veem em Provérbios, no capítulo 31, já agora vou começar ao contrário, vamos a 1 de Pedro, perdoem-me, 1 de Pedro capítulo 3 e versículo 7. 1 de Pedro 3, e no versículo 7, uma revelação que o Senhor vos dá esta manhã, queridos rapazes, que vocês dizem assim, mas porquê que eu tenho que fazer seja o que for? Vejam o que é que a palavra do Senhor diz em relação aos maridos, aqueles que vão ter o sacerdócio no lar, serdes vós os rapazes da vossa casa. 1 de Pedro 3, no versículo 7, diz assim, maridos, que sereis vós, vós igualmente vivei o quê? É logo aqui nesta primeira frase. O que é que diz aí? Quero ouvir. A vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? O que é que se faz no lar? O que é que normalmente acontece no lar na nossa casa? Tem que se lavar, tem que se fazer comida, tem que se limpar, tem que se aspirar, tem que se tomar conta, tem que se cuidar. Esta é a vida comum do lar. E o Senhor está a dizer a vós, rapazes e maridos, e por isso é que eu vos disse ainda há pouco, que se já em casa vós como solteiros começardes a ser organizados e orientados, sereis uma bênção para a vossa casa futura. O Senhor Jesus está a dizer-vos aqui, queridos maridos, vivei a vida comum do lar. E isso quer dizer, sejam ajuda para a vossa esposa. Reparem quantas vezes vocês acham, e já agora posso-vos dizer, queridos, sabem que a forma da vossa namorada, esposa, se sentir amada, muitas vezes passa pelas coisas que vós podereis fazer por ela. E vós dizeis assim, eu não faço nada, mas eu digo muitas vezes que gosto muito dela. E a desgraçada ali enterrada em trabalho e em dificuldades porque não consegue fazer tudo e tem os filhos todos para cuidar e coisa e tal. E ele diz ainda por cima, ela com 3 filhos, está ali esbafarida de um lado para o outro, a cuidar deles, a vestir, a tomar banho, a pentear-se, não sei o quê. E ele diz assim, não estás pronta? Com uma grande admiração. Não estás pronta? E a desgraçada toda transpirada diz assim, vamos. Porque ela teve que cuidar dela, quer dizer, nem teve tempo para cuidar dela, porque teve 3 filhos para cuidar e para vestir, quando ele tomou só conta de quem? Si! Ele cuidou de si, mais ninguém, desde que se levantou até que vai sair da porta. E alguns nem isso, também saem da porta fora sem se cuidarem. Queridos, quando o Senhor diz, reparem, vivei a vida comum do lar, o facto de poderes passar até algum tempo com a vossa namorada, seja lá em casa, da família dela, a ajudar, a pôr a mesa, a tirar, a cortar os alimentos, o que seja. Um dia na vossa casa, vós poderes ajudar, ela está a fazer uma coisa, vós estares a fazer outra. E aproveitais esses momentos para conversardes uns com os outros. É uma bênção. É uma bênção. E vocês dizem, mas eu tenho muito que fazer. Ela também tem muito que fazer. Todos têm muito que fazer. Mas ser homem que Deus precisa é vós teres esta prioridade de viveres também a vida no lar. E reparem, quando vamos a Provérbios falar sobre a questão da confiança,
aquele que confia na sua esposa. Já agora vamos ver, e na sua namorada. Capítulo 31, versículo 11. O coração do marido em relação a esta mulher, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Meus queridos, sabem que a questão das desconfianças e da falta de confiança é algo muito nefasto. Se já no namoro há algum rapaz que tem necessidade de saber sempre onde é que a sua namorada está, o que ela faz, o que ela disse, onde ela foi, o que ela comprou, o que ela teve, queridos, isto não é normal. Isto não é normal. Aquele que quer ter um relacionamento para esta vida e para a eternidade, confia. O coração do marido confia na sua esposa. O coração de um rapaz namorado confia na sua namorada. Pode haver motivos um dia para desconfiarem ou para não terem essa confiança? A seu tempo resolvereis então. Mas se não há necessidade de viverdes sempre naquele medo, naquele receio, e porquê, onde está, e o que faz, e o que fez, e será que... Queridos, isto não é normal. A palavra de Deus que um homem confia na sua esposa. Reparem o que diz, Provérbios 31, 28, mais. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, e o seu marido o que é que faz? Chama-lhe nomes. Minha esta, minha aquela. O que é que diz aí? Não. O verdadeiro homem e rapaz, num relacionamento, diz que vai louvar, e reparem que louvar não é no sentido de forma alguma deste de nós em relação a Deus, mas é no sentido de realçar as virtudes que tem a sua companheira, que tem a sua esposa, que tem a sua namorada. Um verdadeiro homem no Espírito de Deus vai louvar a sua namorada, a sua esposa, vai dar palavras amigas, palavras... E meus queridos, quantas vezes, mesmo estas questões, até podeis dar uma coisa muito valiosa a ela, mas juntam-se um grupo de amigos e ela ouve vocês a dizerem dela, é sempre a mesma coisa, tenho que aguentá-la. E pá, lá se vai a coisa toda, nem que valesse milhões de dólares. Meus queridos, aquilo que vós disseste pesou mais do que aquilo que vós lhe deste. O homem que queira ter uma companheira para a vida abençoada, aprende com Jesus. E Jesus tinha todos os motivos para mostrar os nossos erros, todos. E justo. Mas Ele olha para nós e sabe o que é que Ele está interessado sempre. Restaurar, valorizar, mostrar o que pode ser, o melhor que cada um pode ter. É isso que o Senhor Jesus quer. Mas, meus queridos, isto é algo muito importante. Quantos daqui estão casados? Casados. Homens casados. Ok? Sabem que isto é uma das coisas que nós nos esquecemos, e já agora para vós jovens, que em breve sereis, um dia formareis o vosso lar, pensai já nisto com carinho. Quando o Senhor olha para vós com uma responsabilidade de um dia teres na vossa casa a postura, o papel de sacerdote na vossa casa. E vocês hoje dizem assim, mas eu nem me sinto à vontade para fazer oração, nem me sinto à vontade para cantar um hino, nem me sinto à vontade para... Um dia o Senhor vai chamar-vos a seres sacerdotes na vossa casa. Reparem quando o Senhor aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor dá este desafio ao seu povo. A partir do versículo 5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Dela falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Escrevê-las nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Reparem, meus queridos homens e rapazes, o Senhor vos está dizendo que há uma responsabilidade sacerdotal que o Senhor tem para vós um dia que formareis o vosso lar. Para aqueles homens que hoje já são casados, sabeis que o Senhor põe esse peso, essa responsabilidade sobre vós. E há muitos homens hoje em dia na sua casa porque têm que fazer isto e aquilo e correr para aquilo e aquilo. A mãe é que tem que juntar os filhos, ter tempo para juntar os filhos para orar e para fazer a oração do dia, a oração vespertina. É a mãe que o tem que fazer porque o pai anda muito atarefado. Jovens, Deus quer homens e precisam-se esses homens que saibam que diante de Deus têm esta responsabilidade que um dia, até já no vosso namoro, queridos, quando vós vos encontrais com a vossa namorada, qual é a primeira coisa que estáis interessados? Espero que não respondam.
Mas a primeira coisa que deveria de vir no vosso pensamento é: já oraram com ela hoje? Estão a ler um livro juntos? Estão a falar de Deus juntos? Estão a pedir ao Senhor que ajude aquele vosso dia para vós serdes puros, corretos, respeitadores um do outro? Já no namoro começa o sacerdócio, queridos jovens. Vós, como rapazes, independentemente da vossa idade, vós deveriam já ter a postura no casal de namorados ou de casados mesmo, de dizer que de vós depende a primeira palavra de Deus. Vós deverias ser esses instrumentos de bênção para a vossa relação. É esse o desafio que o Senhor vos coloca, queridos. E é muito importante. E por isso, quando nós dizemos que homens precisam-se, nós falamos estas coisas e dizemos realmente como a nossa vida está tão ao contrário. Estamos tão confusos. Realmente estamos tão envolvidos naquilo que é a sociedade, naquilo que é o corre-corre da vida, que nos esquecemos que o Senhor vos está pedindo isto de vós hoje, homens que se precisam segundo o coração de Deus. Vamos avançar mais um pouquinho, só faltam 2 ou 3 itens. Vamos a uma coisa muito importante. Cada vez mais, hoje em dia, todos nós já vivemos isso, ou na nossa escola, ou no nosso local de trabalho, ou por aquilo que nós vamos vendo, ou aquilo que vai acontecendo à nossa volta. E nós sabemos cada vez mais que o facto de se fomentar que é normal mulheres terem relações sexuais com mulheres e homens terem relações sexuais com homens, isso vai sendo cada vez mais aceite e sendo considerado como normal. Nós às vezes temos esta dificuldade de nos questionarmos e de nos perguntarmos, mas afinal, o que é o quê? O que é certo? O que é que realmente vale a pena? O que é correto? E meus queridos, mais uma vez eu vou-vos apelar e pedir, se algum dia, para qualquer dúvida que vós tiverdes na vossa vida, mesmo sentimentos que despertem dentro de vós, ou sentimentos que vós vedes despertar no coração de outros, que vós não tendes como não dizer que eles não existem e não são reais, mesmo isso, poder dizer-vos o quê? Queridos, quantas vezes a gente tem sentido? Por exemplo, vamos falar de um sentimento. Estás a ver aquele hambúrguer de 3 andares? Há de 3 andares, nem sei. De 2, deve de haver. 2 andares. E estáis a olhar e as salivas, ali as papilas gustativas estão a começar a salivar. E estáis a ter vontade de, para aqueles que ainda se sentem traídos sobre estas questões, ou seja, o vosso sentimento dá-vos a entender que tudo vos chama a dar uma dentada. Mas não quer dizer que pelo facto de teres esse sentimento isso seja correto. Aquilo que vós estáis a sentir. Quando nós falamos da questão das afeições, dos afetos, daquilo que nós sentimos uns pelos outros, e hoje em dia, se calhar até nos bancos da nossa escola, vermos meninas que nos dizem que têm um afeto mais do que amizade por outra menina, não é o facto só de se ter o sentimento que por si já é correto. Há muitos sentimentos que nós temos que são incorretos. E não é por aí que nós nos devemos de guiar. Seja qual for o desafio, queridos, aqui está a norma. É aqui a nossa salvação. É aqui que nós encontramos solução, resposta para todos os desafios da nossa vida. E quando nós vamos arrumar-nos já neste tempo, reparem, o apóstolo Paulo dizia, queridos, muitas vezes, os homens, reparem a partir do versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, ignomínia, vergonha, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos, reparem, este versículo é só um versículo, nós não estamos aqui a falar só deste assunto e por isso não dá para apresentar muitos mais. Mas há muitos versículos na palavra de Deus que nos chamam a atenção sobre esta questão de que é verdade que nos filmes cada vez isso mais existe. Nas novelas para os jovens, cada vez isso mais existe. Vós hoje, na vossa escola, podereis ver alguém de mão dada ou dando um beijo, jovens do mesmo sexo. E nós começamos a questionar-nos. Queridos, posso-vos dizer, vós homens e rapazes, sabereis que isso não é certo
porque assim disse o Senhor, ponto final, amém. O Senhor disse, ponto final, amém. E meus queridos, o Senhor disse, e Ele que foi o Criador, e Ele é o Criador de todas as coisas. Agora reparem, esta questão de vós manterdes a vossa masculinidade, não perderdes esta identidade que Deus vos deu como rapazes formosos, rapazes que gostam de apreciar, no sentido de um dia ser a vossa namorada, a vossa esposa, não terdes pensamentos sujos. E meus queridos, a questão é, resguardai-vos daquilo que vós vedes. Se vós muitas vezes estáis a ver coisas conspurcadas, a vossa mente vai sair conspurcada. Se vós assistirdes muitas vezes a filmes que dá a atenção de que 2 homens ou 2 mulheres têm relacionamento e ternura e afeição e amor por eles, se muitas vezes verdes isso, ides começar a pensar que isso é normal. Porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Esta é a realidade. Agora reparem, quando nós vamos a Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, reparem o que o Senhor diz aí. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o quê? O reino de Deus. Meus queridos, já agora vamos separar aqui as coisas. Nós estamos a falar que não é correto diante da palavra de Deus uma postura homossexual. Não estamos a falar da pessoa. Uma coisa é eu dizer, eu não posso aceitar de forma alguma a tua postura diante da palavra de Deus, mas isto não quer dizer que eu não te estime, não te considere, ou seja, não te desejo melhor. Uma coisa é a homossexualidade, outra coisa é o homossexual. Uma coisa é o lesbianismo, outra coisa é a lésbica. É eu dizer para ele e para ela, eu te considero porque tu és criatura de Deus. Não sabes, não conheces muitas coisas, mas tu és criatura de Deus. Desviaste-te por caminhos e por percursos que não é da vontade de Deus, mas tu és criatura de Deus. E separar as coisas, uma coisa é a atitude, outra coisa é a pessoa. Agora, se a pessoa fez a sua opção de realmente querer enveredar por esse caminho, eu acredito sinceramente que um bocadinho mais lá na frente, mais para trás ou para a frente, nós não conseguiremos manter amizade, porque uma coisa é uma vida, outra coisa é outra vida, não é? Mas sempre consideraremos a pessoa. E agora reparem, quando diz aqui, já agora vamos dar um toquezinho neste aspecto, em Deuteronômio no capítulo 22, no versículo 5, o Senhor diz assim, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste particular à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Meus queridos, eu não sei se já vos aconteceu alguma vez, vós ides na rua e ides atrás de alguém, e ides atrás de alguém pensando que ele é uma ela, por exemplo. E ides atrás de uma ela, de repente, vira-se e a gente ouve ali, bom dia. E a gente, por tudo o que a pessoa estava a usar, desde o traje efeminado, como os cabelos, que muitas meninas devem ter inveja de muitos cabelos que a gente vai e vê, que realmente são cabelos bonitos e extraordinários, mas que na sua postura nós olhamos e também acontece, não sei se já aconteceu, que eu tenho que fixar para dizer assim, é ele ou é ela? E estamos ali quase que a fazer um concurso, deixa ver quem é que acerta. É ele ou é ela? E depois ainda somos mais surpreendidos, como quando se calhar é ele, mas ele acha que é ela, e quando é ela e ela acha que é ele. Estão a ver a ideia que ainda fica pior, não é? Meus queridos, quando o Senhor diz não perder, que o homem não se vista de mulher, nem a mulher de homem, quando nós olhamos uns para os outros, não fica em causa se somos homens ou mulheres. Não fica em causa vós perderes a vossa masculinidade e ela perder a sua feminilidade. Ou seja, do dizer que, reparem, eu não estou com isto a dizer, e isto era outra coisa, se calhar vós temos aqui, creio que há um seminário sobre isso, que quando nós olhamos para ela, as formas todas estejam aí sobressaídas. Ah, é uma ela, é. Não é isso que o Senhor está a dizer. O Senhor está a dizer que o vosso porte, a vossa postura, homens precisam-se, queridos. Homens, vocês não tenham receio daquilo que vós fostes criados por Deus. Vós vieste à nascença, vós vieste à vida pela graça de Deus.
Então tudo o que anda à nossa volta tende a destruir em nós, na nossa vida, o plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E esta questão muitas vezes pode não ser considerada, mas quando nós olhamos uns para os outros, nunca deveria ficar em causa se é um rapaz, se é uma rapariga, se é um homem, se é uma mulher. O Senhor nos chama atenção em relação a isso. Mas, continuando mais para a frente e agora rapidamente, 1 de Coríntios 6, já lemos isto? 6, 9 e 10? Deuteronômio também. Pronto, vamos para a frente. Pronto, estamos mesmo quase a terminar e isto aqui é algo muito importante. Queridos, ser homem não é aquelas conversas que muitas vezes alguns conjuntos de rapazes têm, dizer assim, eu já beijei aquela, já apalpei a outra, já andei com a outra. E sabem, os rapazes acham que a sua masculinidade é medida pelo número de flertes e de relacionamentos que tiveram. E acham que é interessante até se calhar fazerem concursos entre si para ver quem é que já beijou mais número de bocas de meninas. Queridos, quando o Senhor vos chama, mesmo nesta idade que vós tendes, e por isso é que eu digo, o namoro é uma coisa muito séria, desde já dizer-vos, se vós começais a namorar com alguém que não seja com a intenção de um dia poder descasar com essa pessoa, já estáis a errar. Meus queridos, o Senhor hoje vos chama a dizer, queridos jovens rapazes, ser homem é ser fiel. Fiel à vossa namorada. Fiel à vossa esposa. E quando eu digo ser fiel, vós dizem assim, mas eu não ando com mais ninguém. Podeis não andar com mais ninguém, mas vedes quantas. Sabem que hoje para ser um adúltero não é preciso sair de casa, nem é preciso ter contacto físico com alguém. Vocês sabem do que eu estou a falar. Fidelidade começa já na mente. E se vós vedes muitas coisas que vós não deveríeis, muitas coisas estão entrando aí no vosso coração que mais tarde ou mais cedo vão trazer fruto. Isso podem crer. Porque um homem será aquilo de que se alimenta. E o Senhor hoje vos chama assim como Ele, reparem, por exemplo, quando o salmista diz assim, Salmo 101, reparem quando ele diz no versículos 3 e 4, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Reparem, o próprio salmista estava a dizer, eu vou pôr coisas injustas longe, longe dos meus olhos. E queridos rapazes, queridos jovens, hoje há muitos maridos que estão a ser infiéis às suas esposas na própria cama, onde se deitam os dois. E nós sabemos que hoje, por coisas muito pequeninas como um telefone inteligente, um iPad, um que seja, podemos estar a ver coisas horrendas que não são de todo fidelidade. Então, jovens, hoje, rapazes, vós devereis já começar a exercitar-vos numa disciplina de fidelidade. E se olhais para uma menina e lá no fundo vós sentires que não é com esta que um dia eu queria casar, não namorem. Mas vão namorar para quê, queridos? Se calhar estáis a impedir que um outro plano maravilhoso em relação à vida dessa menina aconteça. E a vós também. Tenham coragem para lutar com o Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me a saber esperar, a saber aguardar, a seu tempo virá. Ele, ela, que realmente eu quero um dia formar família. Queridos, termino dizendo, todos nós já ouvimos, e é um desafio que eu vou fazer, mesmo para acabar, mas é um desafio muito importante. Quantos daqui já ouviram falar sobre aquela questão, daquela grande bate-boca, de grande debate que há na nossa igreja, que é a questão da ordenação da mulher ao ministério pastoral? Quem é que já ouviu falar disso? Ok, todos nós já ouvimos falar qualquer coisa. Sabem, queridos, quando Ellen White foi escolhida para ela ser profetisa do Senhor, sabem quem é que tinha sido escolhido antes dela? Dois. Dois que o Senhor chamou para ministrar em seu nome, para ter o ministério que ela teve, e ela acabou por ser ela chamada, débil como estava, como era, como sempre foi. Por que é que ela foi chamada? Respondam. Porque os homens disseram não. Eu digo-vos isto todo o meu coração, queridos. Isto é uma coisa muito séria. Cada vez mais hoje dentro da igreja, se nós estamos a ver mulheres se levantando, tomando este ou aquele ministério,
se estamos vendo mulheres na casa tomando lugar no sacerdócio, é porquê? Muitas das vezes, porquê? Porque os homens não estão aceitando o convite. Os homens, os rapazes não estão aceitando o convite. E se não estão aceitando o convite, o Senhor está a dizer que todos serão importantes para a proclamação da mensagem. Então, queridos, quando o Senhor, quem sabe, aqui neste gamo, vos está a desafiar, vós homens, para serdes pastores, para serdes líderes espirituais, para serdes rapazes e homens, que têm desejo de que Deus cumpra na sua vida essa liderança espiritual e serem líderes espirituais. Deus sempre abençoará quem consentir no chamado. E sabem que mais? Mesmo que todos vós digais não a Deus, será que Deus encontra solução para isso? Encontra. Então quem é que perde? Sois vós. Queridos, hoje em dia nós estamos com carência, mesmo nas igrejas, não há homens para ser anciãos. Não há rapazes que queiram ser líderes. Não há homens, chefes de família, que tenham vidas coerentes, que digam: eu quero ir em nome de Jesus, eu vou ser o ancião de igreja, eu vou ser um diretor de jovens, eu vou ser aquilo que Deus quiser. Vós vos estáis demitindo de uma função que Deus vos está chamando. E por isso é que, sem qualquer propensão a sermos melhores do que ninguém é, queridos, cada um na sua função, nos seus talentos, nos dons que Deus deu, mas nós não temos coragem para dizer não a Deus. Não tenham coragem para fazer isso, jovens. O Senhor vos chamou e vós sabeis que Deus vos chamou. Vós tendes um plano, vós tendes uma responsabilidade no plano de Deus, que é serdes homens, líderes espirituais já na igreja, e vós dizes assim: não tenho tempo, tenho muito que estudar. O Senhor vos está chamando hoje. E para seres um dia pastores, porque eu sei que há aqui corações que estão a ser perturbados por Deus para serem ministros do Senhor. Podereis dar as desculpas que quiserdes, mas eu hoje tenho quase a certeza que muitas das mulheres que hoje anseiam por uma ordenação, que não é o meu caso. Eu estou aqui para pregar a palavra, é só isto que eu quero fazer, pregar a palavra do Senhor, o resto Deus faz. Mas muitas das que aí estão, porque muitos homens, muitos rapazes, como no tempo de Ellen White, disseram não ao chamado de Deus. Meus queridos, eu desejo que isso não seja o vosso caso. Estando aqui um coração que se perturba, um coração interpelado pela vontade de Deus, não digam não. Estão com medo, assustados, não é isso que queriam, não sabem muito bem como. Deus vos revelará. Sejam apenas submissos à vontade de Deus. Queridos, vamos nos levantar, vamos orar e vamos terminar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, estivemos aqui estes momentos, na certeza, Senhor, de que nos estiveste a abençoar pela partilha da Tua Santa Palavra. E Pai, eu sei que se eu, que sou ser humano, almejo tanto o bem, o tão grande bem que tens para a vida destes jovens, quanto mais Tu, Senhor. E por isso, Senhor, eu queria pedir-te esta manhã que todos os rapazes que aqui estiveram e os homens que ouviram esta mensagem, ó Senhor, que Tu possas interpelar os seus corações profundamente com a convicção que vem do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que seja qual for o plano, ou seja qual for o lugar ou o momento ou a questão que ainda não estejam vivendo de acordo com a Tua Palavra, ó Senhor, que eles saibam que Deus precisa de homens e rapazes como eles que aqui estão. Deus precisa de homens que vivam fiéis à palavra de Jesus. Que não se envergonhem da palavra de Jesus. Que não se envergonhem de serem atentos, de serem cordiais, de serem ternurentos para com aquela que um dia Deus lhe der como sua companheira, como sua esposa. Senhor, ajuda-os a perceber que essa masculinidade, essa bênção, essa honra de ser homem,
não vem segundo os padrões de uma sociedade ou do mundo, mas vem segundo o padrão do assim está escrito. Senhor, ajuda-os a amar a Jesus de todo o seu coração e que desta convenção possam sair daqui rapazes e homens desejosos, com o seu coração almejando para que verdadeiramente o seu plano que tu tens para a vida deles se possa cumprir. Abençoa cada um de nós, as famílias que representamos, continua a abençoar-nos nestes momentos que vamos passar aqui reunidos. Te pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela vossa presença.